Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado por essa palavra. O meu coração está aberto. A minha mente está alerta para receber a palavra, a viva palavra, a palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, no nome de Jesus. Amém. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8, diz assim: Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eles eram ligeiros como as corças sobre o monte. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabadé, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior valia por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente, tanto no ocidente. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Gente, esse texto me mostra algo interessante. E essa noite eu quero falar sobre determinação e coragem. Determinação e coragem, ou coragem e determinação, como você queira chamar. Determinação e coragem. O texto nos mostra algo. E a Bíblia está dizendo: dos gaditas passaram a Davi. Aqui encontramos o nome de 11 homens. Nós lemos o nome desses homens. Saul era o rei. Porém, Deus moveu a unção de Saul para Davi. Deus traz essa unção e coloca em Davi e diz: a partir de hoje, você se tornará o rei de Israel. Davi ainda não tinha subido ao trono. Davi ainda não estava no trono. O Velho Testamento é uma fonte inspiradora para nós. Davi, ele passa cerca de quase 12 anos fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. Davi, ele tem agora que viver um tempo da sua história escondido, por causa do rei que está no trono. A primeira coisa que eu quero deixar no teu coração é que Deus tem uma promessa para as nossas vidas. Você tem uma promessa de Deus? Agora, meu irmão, aguarde o tempo dessa promessa. Davi esperou esse tempo. Davi soube esperar esse tempo. Agora, o texto que nós lemos, nós podemos tirar lições preciosas da coragem desse povo que chegou, chamado gaditas. Quem eram os gaditas? Gaditas, eles eram uma das tribos de Israel. Gade é o sétimo filho de Jacó. Isso está lá em Gênesis capítulo de número 46. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele chama os seus filhos e ele começa a declarar uma palavra para cada um. E para um ele fala uma palavra de conquista, para outro ele fala uma de vitória, para outro ele chama e diz: olha, você terá força como um jumento. Foi para Isacar, mas para Gade ele diz: olha, você vai vencer todas as batalhas. A minha vontade era que nessa noite esse espírito de gaditas entrasse dentro de nós, para nós entendermos algo: nós venceremos todas as batalhas. Agora, quando eu olho Deuteronômio capítulo de número 33, folheie aí a sua Bíblia, abra comigo, Deuteronômio capítulo 33, o texto vai falar um pouquinho sobre
os gaditas. Deuteronômio 33, o versículo de número 20. Deuteronômio 33, o versículo 20. Posso ler, meus irmãos? Diz assim, olha. De Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, a qual habita como leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para Israel. Esses gaditas eram homens fortes. A unção do gadita é a unção para conquista. É a unção de conquistar. Conquistar o quê? Eles tinham essa unção de conquistar territórios. Olha para o teu vizinho aí, que está do seu lado, teu irmão. Diga para ele: eu sou um gadita. E eu vou conquistar territórios. Agora, meu irmão, Gade, ele vai fazer com que essa tribo seja uma tribo valorosa. A Bíblia diz que venha Davi, e se você ler todo esse capítulo vai mostrar que venha Davi, cada tribo vem trazendo os seus guerreiros. E a Bíblia diz que vem a tribo, chega, se apresenta e diz o que ela faz, e diz o que ela está fazendo, mas vem Benjamim, o povo de Benjamim, a tribo de Benjamim, era um povo que eles tinham habilidade nas suas mãos. Diz a Bíblia que eles, com uma distância, lançavam as suas pedras e eles não erravam o alvo. Eles tinham habilidade no acerto do alvo. Mas veio Gade. Quando veio Gade, a Bíblia diz: passaram-se a Davi os gaditas. E eles vêm para quê? Eles vêm para poder fazer algo, para ajudar a Davi. E eles vêm para poder realizar uma tarefa que talvez as outras tribos não teriam coragem de fazer. Eles vêm, e diz o texto: venha Davi na fortaleza do deserto, homens valentes. A primeira coisa, os gaditas eram valentes. Quantos gaditas eu tenho aqui hoje? Tem que ser valente, meu irmão. Segundo, ele diz: homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lanças. O seu rosto era como de leão. O leão é considerado o rei da selva. O leão, ele está pronto para quê? Ele está pronto para a batalha. Ele é o animal que tem respeito. Ninguém estabeleceu o leão como o rei da selva. Ninguém. O elefante é mais forte, é maior, mas o elefante corre do leão. Por que que o leão, ele se apresenta como o rei da selva? Porque ele se impõe. Ele chega. Aí o texto diz que não somente com cara de leão, rosto de leão, mas eram ligeiros como corças. Um dos animais mais difíceis de capturar é a corça. Porque é ligeiro, corre, tem habilidade para correr. E aí, quando chega a Davi esses homens, o texto diz que eles vêm com cara de leão e habilidade de corças. Mas o texto não para, e o texto vem, o versículo 14 diz: esse dos filhos de Gades foram capitães do exército. Eles eram capitães dos seus exércitos. O menor valia por 100 e o maior valia por 1000. Aqui eu aprendo algo, meu irmão, eu aprendo que cada um de nós temos o nosso valor. O menor valia por 100, o maior valia por 1000. O que traz impacto vendo esses gaditas e conhecendo a coragem deles, não é ler isso aqui, mas é o que está no versículo 15. E o versículo 15 diz: são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as ribanceiras. E aqui eu vejo esses homens com coragem, com dedicação. E eles vêm a Davi para ajudar a Davi a uma guerra. E eles olham do lado de lá do Jordão. E quando eles olham, contemplam do lado de lá, lá estava o vale. E lá tinha um exército que estava pronto para guerrear contra Davi.
eles chegam e eles se apresentam e eles dizem assim: nós vamos lá. Pensa, meu irmão, as outras tribos dizendo: mas o rio está cheio. Ele diz: olha, não tem problema. A Bíblia diz que era no primeiro mês, e esse mês era um mês de enchente, onde o rio transbordava nas suas ribanceiras, nas suas cabeceiras, onde o rio ficava cheio demais. Meu irmão, atravessar um rio com correnteza é super difícil. Agora imagina atravessar um rio com correnteza e ele ainda cheio, uma enchente. Quantos aqui já viram uma enchente? Todos nós já vimos, né? O que vem nas enchentes, meu irmão, descendo para rio abaixo? Tudo. Aonde a água passa, ela vem arrastando tudo, ela vem destruindo tudo, vem trazendo tudo. Agora esses homens, eles tomaram uma decisão. Eram 11 homens, e eles tomam a decisão, e ele diz o seguinte: nós iremos e vamos lá para botar esses inimigos para correr. Por quê? Porque o que era menor valia por 100, mas o que era maior valia por 1000. Eles tinham valores, e eles tomaram a decisão e disseram: nós vamos. E vem agora aqueles homens, e a Bíblia diz que eles, o versículo 8, olha o versículo 8, eles vinham armados, e eles estavam armados com escudo e com lança. Para ir para uma guerra não pode soltar a arma. Agora vem o maior desafio: um escudo, uma lança, pesa, tem peso. Imagina agora esses homens entrando dentro do rio, o rio na enchente, estava descendo tudo que poderia descer. Eles começam a atravessar o rio ainda levando o escudo e levando a espada. Para quê? Para chegarem do outro lado, porque eles tinham uma missão. E aí o texto diz que eles chegam do outro lado, e o versículo 15, na sua parte final, diz: e puseram em fuga todos os que habitavam no vale, tanto os do oriente como do ocidente. Eles entram dentro da água, eles atravessam, levando as suas armas, e chegam do lado de lá, para poder guerrear. Se você fosse do exército que estava esperando esses gaditas chegar, talvez, meu irmão, eu, se fosse o comandante, eu iria dizer: olha, espera, na hora que eles saírem da água, porque eles estão vindo, nós estamos vendo, na hora que eles saírem da água, vocês já montam em cima, porque eles vão estar sem força, carregando escudo, carregando espada, ainda correnteza, ainda força. Mas a Bíblia diz que eles tinham cara de leão, e eles eram ágeis como corça. Eles não se entregavam facilmente. E aí a Bíblia diz que eles puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto de um lado, tanto de outro. Eles conquistam. A enchente é igual em todo lugar. Eu não sei qual enchente você está enfrentando. Eu não sei qual situação tem vindo contra você. Mas uma coisa eu sei: seja um gadita, meu irmão. Tenha força, tenha coragem, para que você possa atravessar. Porque você atravessando do outro lado, ainda tem uma guerra para você pelejar. Não é somente atravessar para o outro lado. É porque do outro lado ainda tem um inimigo que eu vou ter que guerrear contra ele. E aí eu preciso fazer algo. Eu preciso viver na minha história, na minha vida. Eu preciso estar habilitado como esses gaditas. E aqui eu queria falar sobre algumas coisas para a gente poder sair daqui essa noite com o nosso ânimo cheio da graça de Deus, do favor de Deus, para que a gente possa conquistar lá fora. Está vivendo uma enchente, meu irmão? Entre, não solte a sua arma, carregue a sua arma, carregue o seu escudo, carregue, não deixe para trás aquilo que você tem guerreado, não deixe as suas armas para trás, porque do outro lado você vai precisar para botar em fuga os seus inimigos. A primeira coisa que eu vejo, para que eu e você possamos ter essa coragem e essa determinação na nossa vida, como esses gaditas tiveram, a primeira coisa, eu preciso tomar decisões concretas. Fala comigo: tomar decisões concretas. Olha o texto. E passaram-se a Davi. Eles vieram,
A decisão foi deles. E passaram-se a Davi. Tomaram decisões concretas. Escute bem, meu irmão. O que muda a sua história não é o que você sabe. O que muda a sua história não é o que você sabe. O que muda a sua história é o que você faz com essa sabedoria que existe dentro de você. Tome decisões concretas. Não aceite de maneira nenhuma algo chamado pecado na sua vida. Essa manhã eu falei sobre pecado. Não aceite o pecado destrói, o pecado corrói, o pecado leva o ser humano à sarjeta. O pecado mata, e o pecado ainda nos afasta de Deus. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que por causa do pecado, eu e você agora padecemos, morremos. Meu irmão, não aceite o pecado, não aceite suborno, não aceite negócios ilícitos, não aceite nada. Por quê? Porque você precisa viver uma vida para Deus. Tome decisões concretas, acertadas. Pastor, mas todo mundo está fazendo. Houve uma época em Belo Horizonte que as pessoas, elas chamavam, e lá nós temos uma empresa que toma conta da parte elétrica, da energia. Eles chamavam a pessoa que trabalhava nessa empresa, a pessoa ia lá, abria o relógio da empresa e ele fazia uns apertos nos parafusos daquele relógio. Para quê? Para que o relógio não rodasse, o normal rodasse menos, e a pessoa então pagava menos a sua conta de luz. Pastor, todo mundo está fazendo. Meu irmão, tome decisão concreta. Pastor, mas é a crise, eu preciso fazer alguma coisa para baixar minha conta. O que eu faço, meu irmão? Tome decisões acertadas. Se não está baixando, vamos trabalhar um pouquinho mais, vamos correr atrás. Mas a gente não podemos levar a nossa vida, a nossa história ao lixo por simplesmente alguns reais numa conta de luz que abaixa. Tome decisões concretas, decisões acertadas. Eu fico triste, meu irmão, não tenho nada contra. A gente precisa, a gente tem que estar junto, a gente ama, a gente vai caminhar, mas eu fico triste em época de política, quando aparecem os políticos e eles vão em algumas igrejas e o pastor se vende para o político apenas por uma lata de tinta para passar na parede da igreja. Meu irmão, tome decisão concreta. Está precisando de algo? Deus vai providenciar para você. Meu irmão, enquanto eu for pastor dessa igreja, todas as alianças que eu fazer, você pode ter certeza, vai ser aliança feita debaixo de oração, jejum, consulta da palavra, porque Deus é quem dirige essa casa. Pastor, olha, porque nós vamos te dar uma lata de tinta, precisa não, irmão. Muito obrigado. Aqui tem uns irmãos que são fiéis a Deus no dízimo, na oferta, e a gente pinta a igreja com a tinta, com o dinheiro que é a oferta, e eles depositam. Por quê? Porque a Bíblia diz que é exatamente para isso que nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Tome decisão concreta, irmão. Não se vende. Eu vejo pessoas se vendendo, pessoas deixando a sua identidade de cristão por simples um prato de lentilhas. Se vende. Deus está nos chamando a atenção hoje, dizendo, você é um gadita, você é valente, você é valoroso, o menor vale por 100, o maior vale por 1000, mas você precisa tomar decisão concreta, você não pode se vender. Nós precisamos olhar para a palavra, olhar para homens que tomaram decisão corretas. Homens que não se venderam, homens que não se curvaram.
Havia 3 jovens na Babilônia, e a Bíblia diz que o rei mandou fazer uma estátua, e diz, olha, na hora que tocar o som, na hora que tocar os instrumentos, dobra os joelhos. Eles não dobraram os seus joelhos. Decisão acertada, decisão concreta. E diz a Bíblia que esses homens ficaram em pé, esses 3 jovens. Mas diz a Bíblia que alguém foi lá e contou para o rei, olha, tem 3 jovens aí que não dobraram o joelho. O rei chama aqueles 3 jovens furiosos, eles vêm para frente. Quando chega o rei diz, eu vou te dar uma chance, vamos tocar de novo. Eles olharam e disseram, não precisa tocar não, porque a gente não vai dobrar os nossos joelhos. Decisão concreta. Decisão acertada. Aí a palavra diz que eles olham para o rei, e o rei diz para eles, quem vocês pensam que vocês é? Vocês estão pensando que vocês são alguma coisa? Será que vocês podem se livrar da fornalha? E quem vocês estão pensando que o Deus de vocês é? Será que o Deus de vocês vai poder livrar vocês da fornalha? Eles olharam para o rei, cruzaram os braços. Cruzar o braço é a minha fala. Disseram para o rei assim, ó rei, deixa eu dizer bem claro para o senhor pode aumentar essa fornalha 7 vezes, 20 vezes, o tanto que você quiser, 70 vezes, o tanto que você quiser a mais. Mas a nossa palavra é, nós não vamos dobrar o nosso joelho diante da sua imagem. E fique o senhor sabendo, se Deus quiser livrar a gente, Ele livra. Se Ele não quiser livrar, isso é problema dele, mas a minha decisão é concreta, eu não vou me vender diante de uma imagem que o Senhor fez. Tome decisão concreta, meu irmão. Tome decisão acertada. Houve uma mulher que ela tomou uma decisão acertada. A sua sogra chama ela e a outra nora e diz, olha, vai embora, porque vocês perderam o marido e eu também perdi o meu. Vai embora para a casa de vocês, vai viver a vida de vocês, arrume outro marido, vai casar, vai fazer o que vocês quiserem. Porque a lei dizia que elas tinham que casar com o irmão, mas aquela mulher não tinha mais filhos. E ela chama e ela diz, olha, se eu casar novamente, não vai dar tempo para vocês terem maridos, porque se eu tiver filhos, até ele crescer, até ele desenvolver, vocês estão livres. Uma olhou para a sogra e diz assim, essa é a melhor sogra do mundo. Só precisava dessa liberação. Tchau e benção, ó, vazou. A outra olhou para ela e disse assim, aqui, eu tenho uma palavra para a senhora. Ruth olhou para Noemi e diz assim, não me inste para que não te deixe, nem me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores eu irei, onde quer que pousares pousarei. O seu povo é o meu povo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Agora ela vai dar uma palavra mais dura, decisão acertada. Diz assim, que seja apenas a morte que aconteça na minha vida, se eu me separar de ti. Decisão concreta, decisão acertada. Aquela mulher, ela toma essa decisão e elas vão embora para Belém outra vez. Elas estavam numa terra que agora já não tinha mais o pão. E Belém é considerado terra do pão. Elas retornam para Belém. Quando ela chega em Belém não havia serviço, não havia trabalho, ainda não tinha nada. Aquela mulher, ela vai fazer algo, ela vai catar, meu irmão, algumas coisinhas que caem quando os trabalhadores, os agricultores estão colhendo. Ela vai pegar alguma coisa para ela e ela começa a captar. Sabe quem olhou e viu aquela mulher? Boaz. Quem era Boaz? Boaz era o dono da terra. Decisão acertada, meu irmão, vai fazer com que aquele que é o dono sobre todas as coisas nos vejam. Não, acho que você não entendeu, eu vou repetir. Porque você não entendeu ainda. Decisão acertada, a decisão acertada que você tomar de viver separado do pecado, de viver separado da prostituição, de viver separado das alianças erradas, de viver separado de qualquer coisas que o mundo oferece, essa decisão acertada vai fazer com aquele que é o dono sobre todas as coisas, contemple você. Deus olhando para você, meu irmão, pode ter certeza. Ele agrada das decisões acertadas que você toma. Ele agrada. E a decisão acertada, o salmista diz, agrada-te do Senhor. E Ele satisfará o desejo
do teu coração. Decisão acertada, meu irmão, vai trazer benefícios. Poderia falar inúmeras histórias de homens na Bíblia que tomaram decisões acertadas. Lembra de José? A decisão de José não deitar com a mulher do chefe levou ele a ser o governador do Egito. Decisões acertadas vai fazer com que a nossa vida seja próspera. Tome as decisões certas. Segundo lugar, para que eu possa ter esse ânimo, essa força, eu preciso renovar o ânimo na minha vida. E o que é ânimo? Ânimo é um atributo da nossa alma. Ânimo é aquilo que nos move. Ânimo é o que nos faz caminhar, que nos faz enxergar, que nos faz ver a vida de forma diferente. Uma pessoa desanimada, olhando para a mesma coisa, ela vai olhar e dizer, olha, esse é um copo de vidro, mas é só um copo que está com água. Uma pessoa animada, ela vai dizer, olha, esse é um copo, mas houve um processo, teve que ir numa fábrica, depois teve alguém que teve que moldar. Dentro desse copo tem alguns relevos, que alguém fez uma forma, não somente isso, tem uma água, essa água, alguém teve que canalizar essa água, e aí uma pessoa animada, ela vai além daquilo que ela está vendo. A minha pergunta é, como vai o seu ânimo? Ah, pastor, tem gente que está igualzinho aquele desenho da minha época de adolescente. Oh céus, oh vida, oh... Tem muita gente aqui que assistiu esse desenho também. Ainda bem. Mas o ânimo, meu irmão, ele tem que estar renovado na nossa vida. E algo interessantíssimo é o que ele vai produzir em nós. Esse ânimo produz em nós fé. Fala comigo, fé. Mas o desânimo também produz algumas coisas. O desânimo também produz fé. Que é isso, pastor? Sério. Medo é uma fé na derrota. Quem tem medo está dizendo, eu tenho fé que eu vou ser derrotado. Eu vou ter fé que eu vou... Agora, o ânimo, a fé, ele produz ânimo, o ânimo produz a fé. Fé é o elemento que vai fazer o ânimo ser motivado cada hora mais. Imagina os gaditas chegando na beira do rio, olhando assim para cima, vai descendo tudo, escudo na mão, espada na outra, e eles olham e dizem assim, olha, nós vamos. Eles tinham que estar com o ânimo renovado. E eles entram dentro d'água e eles atravessam para o outro lado. Fé vai renovar o nosso ânimo, vai ativar o nosso ânimo. Lembra de uma mulher que ela sofria 12 anos de um fluxo chamado fluxo de sangue? Aquela mulher, uma hemorragia, 12 anos, as mulheres sabem do que eu estou dizendo. E aquela mulher agora, ela vai até onde Jesus estava. Primeira coisa, ela tinha que romper com a multidão, ela tinha que romper com aquilo que estava acontecendo. E quando ela vai para chegar perto de Jesus, a multidão está apertando, a multidão está trazendo um peso. E aquela mulher, eu penso, meu irmão, Jesus dava um passo, ela tinha que dar 4. Porque ela estava debilitada. Jesus dá um passo e aquela mulher dá 4 passos. Mas ela não desistiu do ânimo, ela não desistiu da sua caminhada, o seu ânimo foi renovado, a sua fé, e ela começou a dizer, se eu apenas tocar nas vestes desse homem, eu serei curado. A minha pergunta para você é, como vai, meu irmão, o seu ânimo? Como vai a sua fé? Eu comecei essa reunião lendo o Salmo de número 30, e o Salmo de número 30, o versículo 5 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo de número 34, versículo 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas. Quem tem passado por aflição aqui, meu irmão? As duas mãos. Deus está te livrando. Não, acho que você não ouviu eu falar. Tá. Deus está te livrando. Segundo lugar, meu ânimo, ele produz. E ele só vai ser renovado
quando eu estiver cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo vai fazer com que o meu ânimo seja reanimado, ativado. Porque tem muita gente com o ânimo para baixo, desanimado. Vai para ali, vai para cá. Conta-se uma historinha que uma igreja entrou um endemoniado na igreja. E de repente o pastor vai expulsar aquele demônio. O demônio não quer sair de jeito nenhum. E o pastor diz: você vai sair no nome de Jesus. E quando ele diz que vai sair, o diabo fala na boca daquele que estava endemoniado, dizendo: eu vou sair, mas eu vou entrar na pessoa mais desanimada e mais fraquinha que tem aqui na igreja. Havia uma pessoa que todo dia ela ficava: ai, estou tão desanimada, ai, estou tão para baixo, ai, porque a minha vida não anda, ai, porque nada acontece. Quando o diabo diz isso, ela levantou e diz: na minha não. Nós precisamos, meu irmão, ser cheio do Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo, gente, não é só aqui dentro. Ser cheio do Espírito Santo é demonstrar isso lá fora. Ser cheio do Espírito Santo, na hora que nós estamos cantando, digno é o Cordeiro, maravilhado, extasiado, isso aí qualquer um fica, meu irmão. Mas ser cheio do Espírito Santo, quando sair lá fora, tomar uma fechada no trânsito, quando a gente for fazer alguma coisa e não dá certo aquilo que a gente quer fazer, a gente olhar para dentro de nós mesmos e dizer: não, eu tomo decisão concreta, eu tenho meu ânimo renovado e eu estou cheio do Espírito Santo para viver o tempo difícil que a vida está me oferecendo. Jesus nunca disse que nós teríamos uma vida boa. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Jesus, meu irmão, ele nunca disse que eu e você seríamos ricos. Não. Aceite a mim que você vai ficar milionário. Não. Agora Jesus, ele tem uma palavra, e ele diz: tudo que pedirdes ao Pai, crendo, recebereis. Agora tem uma outra palavra que Jesus disse: se a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Para receber de Deus, a palavra de Deus tem que estar no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Renove seu ânimo, meu irmão. Renove a sua vida. Dá uma olhadinha para dentro de você essa noite. Chegue na sua casa, dá uma olhada para você mesmo. O salmista Davi, eu falei isso também hoje pela manhã, o salmista Davi, de vez em quando, ele pregava para ele mesmo. Ele olhava para dentro dele mesmo. E ele dizia: por que estás batido, a minha alma? O que está acontecendo com você? Aí ele trazia, aí ele dizia: por que perturbas? Aquieta. Aquieta minha alma dentro de mim, fica quietinha. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Deus é o meu auxílio, Ele é o meu ajudador. Meu irmão, para dizer para a alma: espera, descansa, aquieta-te, é quem tem fé e quem está cheio do Espírito Santo. Terceiro lugar. Primeiro, tome decisão concreta. Segunda, renove o seu ânimo. Não fique cabisbaixo. Terceiro, demonstre ousadia. Seja ousado. A Bíblia diz que esses homens foram ousados. Chegaram diante do rio e eles atravessaram. O rio era a dificuldade, era o problema que eles estavam enfrentando. A minha pergunta é: qual é o problema que você tem enfrentado? Qual é a situação que você tem enfrentado? Está desistindo? Eles eram ousados,
Provérbios capítulo 28, versículo 1 diz assim: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. O justo vai, ele não foge. Provérbios, a palavra diz: se no dia da angústia te mostrares frouxo, a sua fé será pequena. Se no dia da adversidade você se colocar frouxo, sem ousadia, sem coragem, a sua fé será pequena. E o que move o nosso ânimo, o que move a nossa vida? Fé. Se você se mostrar, meu irmão, cabisbaixo, a palavra está dizendo, a tua fé será pequena. A palavra ousadia está interligada à unção que vem do Espírito Santo. Pedro, no dia de Pentecoste, lembra? Estava reunido dentro da casa. A Bíblia diz que veio um som como um vento, encheu a casa. Pedro saiu com ousadia e ele começou a pregar a palavra. Ele começou a ministrar a palavra. Seja ousado, meu irmão. Seja ousado. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida aquilo que precisa agir, que precisa fazer. Lembra quando era novo convertido? Lembra quando nós éramos mais jovens? Lembra quando a gente ia para as praças? Lembra quando a gente ia fazer evangelismo? Lembra quando a gente pregava a palavra? Quando nós queríamos sair do culto como hoje, ir lá fora, e o primeiro que nós encontrássemos, nós dizíamos, Deus tem uma palavra para você. Hoje a palavra foi isso na igreja, e nós pregávamos o que os pastores pregavam para aquele que nós encontrávamos. A minha pergunta é, onde está você, meu irmão? Onde está eu? Onde estou? De que forma? A gente agora está jogando as responsabilidades para os outros. Demonstre ousadia. Demonstre ousadia em vir toda segunda-feira fazer a escola de liderança, para você abrir uma célula lá na sua casa e você mesmo ser o líder. Agora sabe qual é o grande problema? O grande problema, meu irmão, é que muitos de nós achamos que nós já sabemos tudo e não precisamos de mais nada. O orgulho cresceu dentro de nós. Não, já está bem. Já está ótimo. Eu olho para alguns patrão, são donos de empresas, e os seus funcionários nem sabem que ele é cristão. Onde estamos, meu irmão? Onde estamos? Temos que ser ousados. Faça um café lá na sua empresa, chama os funcionários, leva um pastor, leva alguém, um líder, leva lá para ministrar uma palavra, ou você mesmo. Diga que Jesus salva, diga que Jesus cura, diga que Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Porque essa era a pregação dos nossos pais, meu irmão. Os nossos pais não montavam sermões como esse, para dizer ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, não. Mas quando eles abriam a boca para ministrar a palavra, tinha unção do Espírito Santo. Deus nos chama e Deus está dizendo, tenho saudade desse tempo, eu quero que você volte. Tenha ousadia. Não só ousadia, sirva com perseverança. Talvez uma das coisas mais difíceis na nossa vida é perseverar. Tanto que é difícil que o escritor da carta aos Hebreus diz, vós tendes necessidade de perseverança. Tudo que a gente começa, a gente larga no meio do caminho. Estamos entrando para a metade do ano, 6 meses já vão se passar. Terça-feira é o 6º mês. Quantos começaram a ler um livro
e não terminou o livro até hoje. 6 meses. Quantos começaram? Não, agora eu vou. Faculdade, já trancou a matrícula da faculdade. Quantos começaram um curso? Homem ao máximo, mulher única. Quantos começaram a vir nas Déboras? Quantos começaram a vir nos homens de verdade? Mas agora, parei. Perseverança. Quantos começaram um negócio, estava indo bem, mas por uma palavra que houve, desiste. Tem de necessidade de perseverança. O que é perseverança? Perseverar é permanência no estado ou atitude, mesmo em caso de oposição e fracasso. Perseverança. Paulo escreve aos Romanos capítulo 5 e ele diz assim no versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Pastor, eu estou desistindo porque estou passando por tribulação. Não é para desistir, meu irmão, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia está dizendo, está passando por tribulação, seja perseverante. Por quê, pastor? Porque a perseverança vai trazer experiência. E ninguém amadurece sorrindo. Eu tenho dito aqui isso todas as vezes. Ninguém amadurece no momento de alegria. É no momento de tribulação. É no momento da perseverança. É no momento de busca com Deus. É no momento de chorar que Deus vem e Ele vai nos amadurecendo para vivermos um novo tempo e uma nova história. Para perseverarmos, nós precisamos de 2 coisas. A primeira coisa que precisamos para perseverar é que nós precisamos saber esperar. Isaías capítulo 64, versículo 4. O profeta escreve e ele diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus, além de ti, que trabalha por aqueles que neles espera. Tem que saber esperar, meu irmão. A perseverança, uma das coisas é saber esperar. Deus tem muito mais para a tua vida. A palavra está dizendo, nunca viu um Deus que trabalha por aquele que nele espera. A minha pergunta é, quantos estão esperando em Deus aqui? Deus está trabalhando por você. Não desista, meu irmão. Tenha força, tenha ânimo, tenha coragem. Deus está trabalhando por você. A segunda coisa, para que eu possa ter perseverança, eu preciso esperar, mas eu preciso ter confiança. Eu preciso confiar. Na espera tenho paciência, aprendendo a ter confiança. Quando eu espero, eu confio. E quando eu confio, eu sei em quem eu tenho crido. Mas em quinto lugar, a palavra diz que aqueles homens tomaram decisões concretas, passaram a Davi. A palavra diz que eles tiveram um ânimo renovado, chegaram diante do rio, a enchente descendo, eles com escudo na mão, com espada na outra, eles atravessam e do outro lado eles põem o inimigo para correr. A palavra diz que esses homens tiveram ousadia, e a ousadia que eles tiveram, não foram ficar parados, eles foram tomar a decisão de ir lutar junto com Davi. Eles tiveram perseverança. E em último lugar, e eu vou terminar, a Bíblia diz que esses homens foram inspiração. Para que eu tenha esse espírito dentro de mim, de ousadia, de coragem, de força, para que eu possa ser um guerreiro, eu preciso fazer algo inspirador.
A minha pergunta é: o que você tem feito, meu irmão? Pastor, a minha vida é a mesma. Não. Faça algo inspirador. Faça algo que traga inspiração. Faça algo que mova. Todas as vezes que eu vou em Belo Horizonte, ou que eu encontro o pastor Márcio, eu volto com o coração assim, cheio de esperança, de olhar para um homem de 67 anos de idade, que em nenhum momento você vê ele dizendo: não, não vai dar. Todos os momentos você vê ele dizendo: vai, vamos, vai romper, vamos conquistar, vamos chegar, Deus é conosco, Deus vai nos honrar, que Deus abençoe, Deus vai fazer. A última vez que eu estive com ele, ele disse para mim: filho, creia que Deus vai fazer com que Vila Velha se torne uma vila nova. Vai, filho, avança, filho, caminha, avança. Meu irmão, é alguém que nos inspira. Ninguém quer estar perto de alguém que nos desanima, não. Moisés manda 12 espias espiar a terra, e quando eles vão espiar a terra, voltam os 12, os primeiros vão dizer a notícia: ah, nós temos lá na terra, uma terra boa, a terra tem leite, a terra tem mel, a terra tem isso, a terra tem aquilo, a terra produz, a terra é maravilhosa, mas nós nunca entraremos lá, porque lá tem os gigantes, e os gigantes vão nos derrotar. Veio o segundo e diz: eu faço as minhas palavras a do meu companheiro. Parecia alguma coisa que a gente viu aí esses dias. Não, eu também faço. O terceiro veio outro: ah, eu também faço. De repente levantou um homem, e ele diz: parem. A Bíblia diz que ele fez calar toda a congregação. Chega. E ele vai dizer a sua fala, e ele diz assim: o que eles estão dizendo é verdade. A terra é boa, a terra está aí. Nós trouxemos um cacho de uva carregado por 2 homens, está aí. A terra é excelente, a terra é maravilhosa. E mais o que eles estão dizendo é verdade. Tem gigante, os Anaques moram lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: quem prometeu essa terra para nós não é a gente que vai conquistar. Quem prometeu essa terra falou com Moisés e disse que nós seríamos vencedores. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, meu irmão, e dizer para você: quem prometeu para você não foi homem, quem prometeu para você foi Deus. Pastor, tem gigante. Chega, meu irmão. Pastor, não vou conseguir. Vai, meu irmão. Ah, gente, quando eu olho para esses homens, eu vejo a palavra de Deus trazendo inspiração. Levanta Josué e Caleb diz assim: eia, possuamos a terra que é nos dada por herança. Nós vamos conquistar, meu irmão. Eu tenho outra palavra de Deus para você. Deus entregou essa cidade nas nossas mãos. Nós vamos conquistar Vila Velha para Jesus. Quando eu digo nós, eu não estou dizendo a Igreja Batista da Lagoinha, não. Eu estou dizendo a missão, eu estou dizendo a Resgate, a Deus e Amor, a Assembleia de Deus, a Lagoinha. Meu irmão, aquela que professa o nome de Jesus. Deus está dizendo: eu entreguei essa cidade nas vossas mãos. Por que que a gente não conquista? Porque a gente às vezes não está com ousadia, somos covardes. Faça algo inspirador, meu irmão. Pastor, não vejo ninguém mais entregando folheto. Compra o folheto e entrega. Pastor, não vejo mais ninguém evangelizando. Evangeliza. Pastor, eu não vejo mais ninguém falando de Jesus. Fala de Jesus. Pastor, eu não vejo mais ninguém convidando pessoas para ir à igreja. Convide. Faça algo inspirador, meu irmão. Faça algo que vai começar a mudar a história da sua vida e da cidade. Algo que vai mudar a história da sua vizinhança. Faça algo inspirador. Abra a sua casa para um momento de oração. Abra a sua casa para um momento da palavra. Abra a sua casa para um momento de comunhão. Receba essa palavra no nome de Jesus. A história nos mostra homens que foram inspiradores.
Ela mostra tantos, tantos. Mas houve um que eu quero mencionar e aqui eu vou encerrar. Um homem chamado William Seymour. Um pastor simples. Um pastor acanhado. Um pastor que talvez não pregava como eu estou pregando e dava uns gritos como eu dei. Um homem simples. Que pregava calmo e sereno. E ele dizia: Jesus está aqui. Jesus vai fazer um milagre na tua vida. E ele dizia: o Espírito Santo vai encher você de uma maneira sobrenatural que você não vai conseguir sair daqui. William Seymour começa a pregar. Multidão começa a entrar dentro da sua igreja. Se a gente pode chamar aquilo de igreja. 4 paredes. Um galpão. A história diz que um galpão, numa rua chamada Azusa, em Los Angeles, na Califórnia. Um homem simples, que não tinha esse microfone que eu tenho. Um homem que pregava com a simplicidade. Um povo que ia lá para ouvir a voz de Deus. Não tinha essa cadeira tão acolchoada que você está sentado. Não tinha um ar-condicionado ligado. Era um galpão onde funcionava ali um armazém de cereais. Ele jogava tudo para os cantos, reunia o povo e ele pregava na simplicidade. Quando ele acabava de pregar, ele sentava no chão, colocava suas mãos no rosto, colocava o seu rosto entre os joelhos, e ele começava a dizer: Deus, eu preguei aquilo que o Senhor determinou que eu pregasse. Deus, eu preguei a tua palavra. Deus, eu disse que o teu Espírito ia ungir, ia trazer fazer algo sobrenatural dentro desse lugar. Deus, e agora? De repente pessoas começavam a ser batizadas com o Espírito Santo. De repente pessoas começavam a ser cheias desse Espírito Santo. E cada dia que passava aumentava mais o número de pessoas. Cada dia que passava vinha mais gente para estar com esse humilde pregador chamado Seymour. E a história da igreja tem que relatar e dizer: houve um homem, em 1906, que com simplicidade pregava a palavra, anunciava a verdade, mas foi uma inspiração para o crescimento da igreja renovada no mundo inteiro. A minha pergunta para você é: o que você, meu irmão, tem feito para ser inspiração? Não precisa ir para longe, para dentro da sua casa, para o seu filho, para a sua filha, para nós mesmos. Faça algo inspirador. Faça algo que vai trazer, que vai mexer com esse irmão que está do seu lado. Faça algo que vai mexer com o seu vizinho. Faça algo. Esses homens fizeram algo inspiradores. O que eles fizeram? Eles atravessaram o Jordão na cheia. Não desista, meu irmão. Não desista. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: não desista. Porque aquilo que eu disse que faria na tua história, eu farei. Eu realizarei. Deus está dizendo para você hoje: se você tomar a decisão concreta de me buscar, de me adorar, de me servir, de estar comigo,
eu vou fazer da sua vida uma inspiração. Quantos querem ser uma inspiração para todos que te cercam? Fique em pé, Senhor.